Bom, pessoal, a história que irei contar para vocês agora é uma experiência minha de infância, do dia em que descobri quem era o lobisomem uivano nas noites de lua. Há muitos anos atrás, quando eu era guri no interior do estado de Minas Gerais, de tempos em tempos sempre se ouvia um uivo no meio da noite. Meu já falecido avô, que morava com a gente nessa época, sempre falava: Isso é um lobisomem uivano. Os meus pais ficavam rindo, porém eu me borrava de medo daquilo. O meu avô contava cada caso de aparição dessa besta na sua época de jovem que era de arrepiar, porque os uivos eram apavorantes. Para quem já ouviu um cachorro uivano, no dia que ouviu um lobisomem, vai entender a diferença. É uma coisa de dor, de angústia e sofrimento. Por vezes você sente a raiva que aquilo passa, muito provavelmente pela dor que está sentindo. E isso sempre se repetia em alguns meses, e o meu avô sempre falava a mesma coisa, que era um lobisomem uivano, ora mais longe, por vezes mais perto, até que em uma noite aquilo chegou perto demais. Era um domingo, o primeiro domingo depois da época de carnaval. Já estávamos todos recolhidos, quando eu despertei com os cachorros da vizinhança latindo bastante, inclusive os nossos. Mas até aí eram só os cachorros latindo, até que eu ouvi bem debaixo, praticamente da minha janela do quarto, uma espécie de bufar. Era muito parecido quando respiramos e soltamos o ar, só que era grosso e abafado. O que estava ali era bastante pesado. A janela do meu quarto tinha umas frestas de madeira na qual eu usei para olhar e tentar ver algo do lado de fora, mas as frestas eram viradas para baixo, não me deixavam olhar para frente, mas mesmo assim eu pude ver os pés daquela coisa. Eles eram enormes, peludo e com unhas bem grandes, até que os cachorros vieram para cima e aquilo saiu correndo. Deu para ouvir as batidas dos seus pés no chão fazendo um som de pancada pelo tamanho e peso que aquele lobisomem devia ter. Nesse momento, sem que eu percebesse, todos da casa já estavam acordados e com a casa toda com as luzes acesas. Graças a Deus não fui só eu que ouvi aquilo. O meu avô falou para o meu pai que era o lobisomem, e se ele veio hoje, virá outra vez, e que ele queria alguma coisa, que era para o meu pai arrumar uma arma o quanto antes. E assim o meu pai fez. No dia seguinte, o meu pai arrumou um 38 com um amigo dele. Em volta da casa dava para ver as marcas das pegadas da fera, e uns 3 dias depois, aquele lobisomem voltou. O meu pai, que já estava preparado, disparou através de uma pequena janela que tinha na porta. Ele deu alguns disparos, e acho que ele acertou, pois o lobisomem deu um urro e saiu indo em sentido à estrada de terra que passava pela lateral da casa. Do meu quarto, depois de abrir um pouco a janela, eu pude ver que o tiro devia ter acertado a mão da besta, pois ela estava segurando ela próximo ao corpo e foi sumindo na escuridão. E alguns dias depois eu vi quem poderia ser aquele lobisomem. Em um final de tarde em que o dia foi bastante quente, de tanto aporrinhar o meu pai, ele me levou em uma espécie de birosca. Lá vendia um sorvete muito bom que me lembro até hoje do sabor. Eu estava tão distraído que só percebi depois de algum tempo um cliente sentado com uma de suas mãos enfaixadas. Quando eu percebi aquilo, ele me olhou e saiu indo em direção à rua. Parecia que ele queria me dizer algo com aquele olhar. Quando tentei avisar ao meu pai, o tal homem correu e entrou em uma condução e sumiu. O meu pai, ao me ver agitado, perguntou o que houve, mas aí, até explicar tudo, já era tarde. Depois desse dia, nada mais aconteceu na localidade, e também não ouvimos mais aquele lobisomem uivano. O tal rapaz também não ouvi mais nas redondezas, e tudo ficou bem. O meu nome é Josué, eu tenho 53 anos e hoje trouxe a minha história para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.